Variáveis e métricas em estatística. Em sistemas supervisionados de Machine Learning, você trabalha com variáveis independentes, os atributos, e a variável dependente, o target. Essas variáveis, porém, podem assumir diversas formas. Por exemplo, elas podem ser discretas, como sim ou não, ou um valor numérico contínuo, como o peso de uma pessoa. Na matemática, temos uma classificação das variáveis que vamos repassar rapidamente. As variáveis dividem-se em qualitativas e quantitativas. As variáveis quantitativas discretas assumem valores pontuais, por exemplo, a idade das pessoas em anos. As variáveis quantitativas contínuas assumem valores dentro de um intervalo, por exemplo, a altura de uma pessoa ou a temperatura ambiente. As variáveis qualitativas ordinais são aquelas que podem ser ordenadas de maneira hierárquica. Por exemplo, o grau de escolaridade. Analfabeto, primeiro grau incompleto, primeiro grau completo, segundo grau incompleto e assim por diante. Por fim, as variáveis qualitativas nominais são aquelas que atribuem qualidade, mas em que não é possível fazer uma ordenação. Por exemplo, bits 0 e 1, sim e não, etc. Em Machine Learning, é importante refletir antes de decidir pelo tipo de variável. Por exemplo, considere uma variável como a experiência educacional com valores tais como ensino fundamental, ensino médio, faculdade e pós-graduado. Será esta uma variável quantitativa ou qualitativa? Digamos que atribuímos as pontuações 1, 2, 3 e 4 a esses 4 níveis de experiência educacional e comparamos a diferença na escolaridade entre as categorias 1 e 2 com a diferença entre as categorias 2 e 3. A diferença entre as categorias 1 e 2, ensino fundamental e médio, é provavelmente muito maior do que a diferença entre as categorias 2 e 3, ensino médio e alguma faculdade. Nesse exemplo, podemos ordenar as pessoas em nível de experiência educacional, mas o tamanho da diferença entre as categorias é inconsistente, porque o espaçamento entre as categorias 1 e 2 é maior do que as categorias 2 e 3. Medidas de tendência centrais e medidas de dispersão. Às vezes pode ser difícil dizer a outras pessoas sobre o que você encontrou nos dados. 2 tipos de estatísticas são frequentemente usados para descrever dados. São medidas de tendência central e dispersão. Média, mediana e moda são todas as medidas de tendência central. Elas ajudam a resumir uma coleção de observações com um único número. A média é a soma de todas as medições dividida pelo número de observações no conjunto de dados. A moda é o valor que aparece com mais frequência no conjunto de dados. E a mediana é o valor do meio, que separa a metade maior da metade menor no conjunto de dados. Se o conjunto tiver um número par de elementos, usamos a média dos 2 elementos do meio. Medidas de dispersão. O desvio padrão é uma medida de dispersão em torno da média de uma variável aleatória, dada pela fórmula mostrada. A variância é o quadrado do desvio padrão. Note na figura que, naturalmente, quanto menor o desvio padrão, menor é a dispersão nos dados. Enquanto o desvio padrão e a variância calculam a medida de dispersão sem levar em conta a ordem dos dados, o intervalo interquartil avalia a dispersão dos dados somente depois de ordená-los em ordem crescente. A diferença entre o quartil superior e o quartil inferior determina o intervalo interquartil. A utilização desses parâmetros torna a análise de uma amostra mais confiável, visto que as variáveis de tendência central muitas vezes escondem a homogeneidade ou não dos dados. Correlação e covariância. O conceito de correlação é bastante familiar e não precisa de maiores explicações. Por exemplo, a correlação entre a estatura dos pais e a estatura dos filhos. Sabemos que a variância de uma variável descreve como os valores são distribuídos. A covariância é uma medida que informa a dependência entre essas duas variáveis. A covariância entre duas variáveis é dada por esta fórmula, que representa a somatória dos produtos das duas variáveis em relação às suas médias. Uma covariância positiva significa que os valores da primeira variável crescem quando os valores da segunda variável também crescem.
Uma covariância negativa significa o oposto. Valores crescentes de uma variável estão associados a valores decrescentes de outra. O valor da covariância depende da escala da variável, portanto é de difícil análise. É possível usar o coeficiente de correlação de Pearson, que é a covariância normalizada, que é mais fácil de interpretar. O coeficiente de correlação de Pearson entre duas variáveis é a covariância dividida pelo produto dos desvios padrão. Note na figura que a correlação mede tanto a força como a direção da relação linear entre duas variáveis. Na figura, vemos correlações incluindo e não incluindo ruído, e correlações não lineares. Embora seja comumente denotada como medida de relação entre duas variáveis aleatórias, correlação não implica causalidade. Por exemplo, na figura, as curvas de quantidade de divórcios e consumo de margarina são muito próximas. Em Machine Learning, devemos evitar atributos, as variáveis independentes, altamente correlacionadas, pois isso pode confundir certos algoritmos.